Over Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite. E eu tô cansado dessa política. E a gente vai falar que isso não é só um sentimento seu, meu, é um sentimento que faz parte da política brasileira e faz parte de como os políticos tocam o Brasil há anos. E esse sentimento só tem um benefício: benefício de que o país fica sem rumo e fica dividido. Dividido porque é mais fácil de controlar. Então não deixa de se inscrever e roda a vinheta, bora pro vídeo. Hoje, dia 31 de outubro de 2025, eu quero começar admitindo uma coisa que provavelmente você também tem aí dentro, que esse sentimento de que nós estamos cansados da política. E ninguém fala disso abertamente, mas a política brasileira é isso, ou está assim. Não é a história que é diferente, não é a história que agrada um lado ou agrada outro. É a canseira, o cansaço realmente físico, o cansaço mental e o cansaço moral disso tudo. É, é isso. Isso tudo não é. Acontece, isso tudo não acontece por acaso, isso tudo não acontece porque a política funciona assim, não. Isso é produzido, isso é administrado pelos políticos, isso é usado contra nós, contra mim e contra você. Eh, eu quero que você sinceramente entenda uma coisa bem simples antes de tudo isso. O que você está sentindo hoje sobre a política e sobre os políticos é cansaço, essa raiva, essa vontade de desistir não é só sua. Ela é um projeto, é uma tradição brasileira, é método de governo no Brasil há mais de séculos. O Brasil aprendeu a governar o seu povo pelo cansaço. Eu vou te mostrar como isso realmente funciona. Porque vamos começar com os políticos tradicionais, os da Câmara dos Deputados, que na verdade você olha e vê que não tem pauta. Eles não têm amor ao país, porque tudo é baseado na ação e reação. Tudo é baseado no fato da mídia no momento e no discurso bonito da ocasião. Mas será que não existia crime? Será que não existia domínio das favelas antes do massacre ou da operação especial? Depende da sua narrativa. Acontecer no Rio de Janeiro? É lógico que existia. Não existia essa preocupação dos políticos antes e agora virou tema em todos os jornais, em todos os posts, em todos os shorts, em todos os políticos de TikTok? Calma aí, já existia. Por que nada era feito? E por que isso virou ação agora? Porque isso tem que virar voto. Ano que vem tem eleição. E massacre ou operação especial vira voto. Vira voto da direita, vira voto da esquerda. E a população, que precisa realmente de segurança, vai ser abandonada novamente. Porque essa ação do governo não visa acabar com o problema do tráfico. Visa eleição. E isso cansa. Isso cansa porque o depois não existe. A solução final não é viável. Porque se acabarmos com a cultura do medo e do ódio, o que sobra para fiscalizar os políticos? Nada. Os impostos no país sempre altos para a classe pobre, para a classe média. Enquanto os políticos defendem bets e bancos com impostos menos do que as pessoas comuns. Onde o político, que deveria defender a população, ou a maioria da sua população, hoje nos cansa pelos discursos de radicais, pelos discursos sentimentais e pela vontade de se manter no poder a qualquer custo. E isso cansa. Os políticos hoje vendem soluções mágicas
em doses pequenas. Problemas complexos, como a segurança pública, têm que ser discutidos no mais alto nível, estadual, municipal e federal. Porém, o político hoje, de TikTok, aparece com uma solução num pote. Uma solução simples para um problema complexo. Vamos matar bandidos. Tá. Isso resolve? Só isso resolve? Não. Mas só isso lhe garante a eleição pro próximo mandato. E aí se fica 3 anos sem fazer nada, e daqui 3 anos um novo massacre, uma nova eleição e uma nova reeleição. E o crime, e a ação pública de verdade, e o Estado trabalhando para que aquelas pessoas que estão sob o domínio do tráfico, sob o domínio da milícia, sejam realmente livres e tenham acesso ao Estado, não é interessante. E se isso for resolvido, que voto isso vai dar? Que sangue e que anseio de vingança continuaremos tendo? Políticas públicas de qualidade precisam de inteligência. Precisam sim de dinheiro. Mas se resolver, o que sobra para a eleição? Não sobra nada. Isso cansa. Isso cansa ao ponto de que você, mesmo sendo de direita e discordando de ações claramente com o objetivo de simplesmente matar bandidos, sim, mas matar. Matar por matar. A vingança pela vingança. E a resolução do problema, que é realmente o que os políticos devem fazer, resolver problemas e antecipá-los. Afinal de contas, o Estado do Rio de Janeiro tem secretário de Segurança Pública, secretário da Polícia Civil, secretário penitenciário, tantas pessoas para pensar como resolver o crime. E a única solução é entrar, matar bandidos e ir embora? Foi embora, os bandidos voltaram. A mão de obra barata do crime morreu. E a solução? A solução é fazer isso a cada 3 anos? Isso resolverá? Não, não resolverá. A polícia de São Paulo pegando bilhões em dinheiro e lavagem de dinheiro do crime, resolve? Bom, também não. A solução é muito mais complexa. E o político é pago para isso. Ou pelo menos deveria ser capaz para resolver esses problemas. Ou se não, ache-se alguém que é capaz. Porque dinheiro não falta. No Rio, sobra dinheiro para a segurança pública, que é o governador não tem plano, não tem projeto, e esse dinheiro fica parado nas contas da segurança pública. Nesse quesito, não dá para se dizer. A única coisa que tem que se dizer é que isso cansa. Cansa de ver a incompetência do político na ação. Mas a competência do político no Reels, no Shorts, no discurso, é muito boa. Se de repente parasse um pouco de investir em sensacionalismo e passasse a investir em resolver problemas, a política não ia cansar. A política ia dar dignidade à vida da pessoa que mora no Brasil. Independente se você mora aqui ou ali, você deve ter a mesma dignidade em todo o território. Mas isso não divide e não dá voto. A ideia do político salvador, eu já disse para vocês que não existe e não vai existir. E se um dia eu vier dizer que esse político irá salvar o país, pode ter certeza, estarei maluco ou com sérios problemas mentais. A política cansa, mas eu não vou cansar. Hoje, esse assunto da segurança pública, dos juros altos, tudo isso, sim, aqui vai ser criticado. Vai ser criticado porque não é normal uma sociedade desistir da sua política, desistir dos seus políticos por conta de incapacidades momentâneas dos políticos eleitos. Porque bom mesmo eles são para fazer reels, para fazer discursos e para dividir a sociedade. Eu quero ver uma política no Brasil, e a esperança está aqui, uma política que converse com os fatos, enfrente os fatos, enfrente o crime
e o criminoso que realmente faça a diferença no quesito de prendê-lo, julgá-lo, não matar criminosos que no dia seguinte serão repostos. Vão ser repostos porque moram em lugares propícios, moram em lugares que o Estado abandonou. E faz décadas. O Estado não abandonou ontem. O Estado abandonou desde o começo. E por mais errado que você possa estar no que você acha que matar bandidos a esmo é uma política pública forte, eu diria, matar bandidos a esmos é uma política preguiçosa. Preguiçosa ao ponto de que não reverte a bandidagem, ao ponto de que não ajuda a diminuir o crime. Apenas se matou bandidos que serão substituídos amanhã. Apenas entrou-se numa comunidade, fez-se o maior plano para matar pessoas e a política de verdade deveria entrar. Não entrou. A luz, a segurança, a água, a internet, a dignidade não entrou. Pelo contrário, a cada vez que entra-se numa comunidade, mata pessoas e sai, acaba-se cada vez mais com a dignidade de quem mora ali. Por mais maluco que possa ser que se entrou todas as vezes e vão se matar só bandidos, as pessoas continuam morando ali, os bandidos continuam voltando. E isso só serve para cansar a pessoa que quer o bem do país, para cansar o trabalhador, a mãe, o pai. E no final das contas, como aconteceu lá em Canudos, a história mostra que essa canseira que o governo e os governantes brasileiros gostam de administrar, aqui não vai passar. Ficaremos aqui existindo o máximo possível, mesmo o governo sendo de direita, o governo sendo de esquerda, independente de qual governo esteja no poder. A verdade é e tem que ser os fatos e as ideias, e não o sentimento de ódio de um lado pelo outro, o sentimento de vingança, o sentimento de descaso. O cansaço está aqui hoje, mas amanhã voltaremos continuando o projeto de, pelo menos, explicar os pontos políticos corretos e deixar o sentimento para a sua família, deixar o sentimento para a sua vida. Na política, o importante são os fatos e as ideias e os caminhos que são discutidos sobre ambos os espectros políticos para construir um Brasil melhor e não para construir uma sociedade dividida. Muito obrigado e valeu!